Agora de tarde a gente vai ver um pouquinho, né? Esse final de dia, né? No final do nosso encontro, a gente vai ver um pouquinho a questão da divulgação da biodança, que é um momento, né? Da nossa formação, que se aproxima aí a possibilidade de dar aula, né? E daí a gente precisa pensar um pouquinho na divulgação, porque na realidade a gente precisa dar a conhecer para o mundo que a gente está facilitando, né? E esse dar a conhecer, ele tem várias estratégias, várias formas, né? E eu vejo que muitas vezes é um calcanhar de Aquiles aí do pessoal que dá aula de biodança, né? É como fazer a divulgação, porque na realidade a gente pouco fala sobre isso durante a formação, né? Então, hoje o que eu quero é dar uma introdução assim a esse tema, né, para que vocês vão pensando nas possibilidades, né? E o que é inegável, né, é que a gente precisa divulgar o trabalho da gente, tá? Então, a gente precisa, para formar um grupo, a gente precisa divulgar o trabalho, né? Então, e nesse divulgar o trabalho, a gente tem duas saídas, né? Ou a gente mesmo faz essa divulgação, mas daí a gente precisa entender melhor esse universo da divulgação, ou a gente pede que uma pessoa profissional nessa área faça para a gente, tá? Mas eu digo assim, que mesmo a gente pedindo para uma pessoa profissional nessa área fazer para a gente, tá? A gente precisa entender um pouquinho, tá? Porque, bom, depende do profissional que a gente vai contratar. Às vezes ele pode saber super bem o que é biodança, né? E pode nos auxiliar, assim, bem objetivamente, né? Mas às vezes pode ser que a gente contrate uma pessoa que não saiba muito bem o que é biodança, então precisa também orientar, né? A pessoa. O que eu aconselho, se vocês forem em algum momento contratar um profissional, é que seja alguém já que trabalha na área da biodança, que já conhece a linguagem da biodança, para ficar mais apropriada a produção, né, de conteúdo que a pessoa faz, né? Mas eu acho que nunca a gente fica isento assim de ter que aprender, tá? Porque pode ser que tu contrate por um período um profissional, mas daí de repente, por alguma razão, tu resolve que vai ficar um tempo sem, né? E não tem como ficar um tempo sem divulgar o trabalho. Pode ficar um tempo sem aquele profissional, ou trocar de profissional, né? Mas ficar sem divulgar o trabalho não dá. Então é importante a gente pensar também em ter conhecimentos básicos, tá? E eu acho que o trabalho de divulgação é um trabalho que prepara muito a gente também, né? Porque para divulgar um trabalho, né, a gente precisa conhecer o trabalho para poder divulgar, tá? No sentido que eu vou falar aqui para vocês. Então, o importante é a gente saber que divulgação em biodança não é somente fazer folder e colocar lá no Instagram, no Facebook. Esse trabalho faz parte também, né? Mas é muito mais do que isso, tá? É uma rede complexa de vários fatores que fazem com que a gente possa divulgar o trabalho, tá? Então, não é somente um, assim, um folder que eu vou divulgar uma vez por semana, uma vez por mês. Não tem muito resultado isso, tá? O importante é a gente manter uma série de coisas que, trabalhadas junto, nos ajudam a divulgar. Para mim, né, tem sido eu que faço geralmente o meu trabalho de divulgação, a criação, né, com auxílio também da Bruna e do Marco, tá? Que me dão algum apoio, a Bruna também na criação, tá? E o Marco mais na opinião do trabalho, né? Às vezes eu mando para ele para ver alguma coisa que eu escrevi ou alguma coisa que eu produzi para que ele possa me dizer, olha, eu acho que tem que mudar tal coisa, transformar tal coisa. A Bruna também
faz bastante esse feedback para mim antes de eu divulgar, né? E a Bruna também faz criação, ela faz uma criação bem bonita, eu gosto das coisas que ela faz, tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho como é que é esse universo, tá? Então, qual é a importância da divulgação, né, da biodança? Então, a importância óbvia, né? Se tu não é visto, não é lembrado, né? Então, a gente vive num mundo onde tem muita demanda, né? Muita coisa para fazer, muita informação o tempo todo, né? Muita coisa que pede a atenção das pessoas, né? Então, a gente pode dizer que hoje o principal desafio nessa área é ter a atenção das pessoas, é que alguém ouça o que tu está dizendo, né? Então, se alguém dá atenção ao que tu está dizendo, é importante que essa informação, que isso que tu está trazendo, seja algo relevante, seja algo interessante, seja algo bonito, que tenha significado para aquela pessoa. Tá? E, e claro que dessa divulgação do teu nome como profissional e da própria biodança, vão vir os participantes, tá? Então, algumas pessoas dizem, ah, mas tem o boca a boca. Claro que tem o boca a boca, as pessoas vêm por boca a boca também, né? Vem alguém no teu grupo e essa pessoa gosta e traz os amigos. É claro que isso funciona assim também, né? Mas já teve uma época que isso funcionava mais. Eu acredito que hoje, frente a, assim, a tantas coisas que acontecem, tantas oportunidades de atividades, né? A gente tenha um pouquinho mais de dificuldade de ter como divulgação unicamente o boca a boca, tá? Ele sempre vai funcionar, sempre vai ser importante, né? Porque as pessoas falam das coisas que elas fazem, elas gostam e elas gostam de trazer os amigos, tá? Então, isso sempre funciona, mas não pode ser um único pé de apoio de vocês, tá? Até porque para alguém indicar vocês, precisa ter divulgado para a pessoa ir vir fazer e estimular depois os amigos, tá? E também no mundo super conectado que a gente vive, por exemplo, eu digo, ah, eu fiz uma coisa super legal, tu não quer vir comigo? A pessoa vai imediatamente dar uma olhada se tem um site, se tem uma página numa rede social, né? Dificilmente ela vai ir fazer algo sem dar uma conferida na internet quem é essa pessoa, que é essa atividade, né? Então, hoje em dia tem um modus, né, de se aproximar das atividades que geralmente passa pela internet, tá? Então, esse meio digital, ele é um meio importante de a gente ir se acostumando, não só como usuário, né? Mas também como pessoa que propõe algumas coisas, coloca conteúdo, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria ver com vocês é um histórico disso, né? Então, quando eu comecei a fazer biodança lá pelos anos 80, né? Início de 80, né? Início dos anos 80, eu me lembro que as primeiras aulas de biodança que eu dei, né? Eu fazia assim, eu tirava, escrevia à mão, né? A minha mãe era calígrafa, ela fazia escrito à mão, biodança, né? E fazia escrito, fazia um folderzinho assim, daí eu tirava xerox, né? E coloria com giz de cera, pregava em todas as paredes ali dos bairros que eu trabalhava, e as pessoas vinham, incrivelmente, as pessoas vinham desse jeito, né? Então isso era suficiente nessa época, né? O que que acontecia nessa época? Tinha muito menos atividades acontecendo, né? E tinha um público para essas atividades, então ah, era mais fácil divulgar, não tinha essa busca de atenção, esse desvio de atenção que tem a internet, né? Então
as pessoas, quando queriam fazer alguma atividade, elas pegavam muito folder, né? Olhavam cartazes. Os restaurantes tinham um mural onde tinha as atividades, né? Então, eu comecei a fazer de uma forma muito rústica. Daí chegou um ponto que já essa forma rústica não funcionava muito bem. Começou a ter mais pessoas fazendo outras atividades, né? Começou a ter mais facilitadores de biodança e também mais pessoas fazendo outros tipos de trabalho de desenvolvimento pessoal, etc, né? Então, e com folders bonitos e coisa, então comecei a, né, trabalhar com uma produção mais bonita. Teve uma época que eu contratei um designer para fazer bem bonito, bem assim, uma coisa super apresentável e profissional, né? Então, por um período a gente trabalhava, né? Tinha todo mês tinha uma mala direta, onde a gente botava, né? Mala direta era uma coisa que a gente mandava por correspondência, tá? Não tinha ainda o e-mail, né? Então a gente mandava por correspondência com a programação das atividades, né? E aí já tinha alguma coisa, às vezes a gente colocava algum material escrito também sobre a biodança, etc, né? Essa foi uma segunda fase. Então, tinha assim, cada vez que as pessoas telefonavam para pedir informação, eu pegava o endereço da pessoa e o telefone e depois mandava todo mês a divulgação, né, por correio para as pessoas. Dava um trabalhão, pessoal, porque tinha, né, que criar, tinha que colocar selo, tinha que. Era uma história, dobrar essa, né, fazer as dobraduras, etc, né? Isso bem inicialmente, depois as próprias gráficas faziam isso, né? Mas dava bastante trabalho, tinha que fazer, depois num segundo momento tinha as etiquetas, tinha que etiquetar e tudo, era bastante trabalho, né? E esse cadastro era uma coisa super importante, né? Super, super importante, assim, de ter ele, cuidar dele, atualizar ele o tempo todo. Daí depois veio a época dos e-mails, né? Então foi aos poucos sendo substituído por e-mail, as pessoas olhavam muito e-mail, né? Até que chegou às redes sociais. Conforme foi entrando as redes sociais, o e-mail cada vez mais foi menos olhado, né? Começou também os sites a terem importância por um período, foi importante. Depois, aos poucos, o site não aparece tanto, né? Ao menos com aquele grau de conteúdo que tinham os sites, né? Eu acho que já são bem mais simples, né? E as redes sociais tomaram uma importância muito grande. Então, hoje não tem aquele, por exemplo, o dia que vai se produzir o texto e o folder para depois botar ele no correio. Não existe mais isso, né? É um modo contínuo. Então, todos os dias você tem que estar pensando nas redes sociais e colocando material e produzindo material, pensando em se comunicar, né, com com o teu público. E hoje em dia também não basta o folder, né? O folder, ele é o folder esse folder que a gente bota, né, na internet, né, que seria um post, na realidade a gente chama, ele, ele é um material bem básico, tá? Mas ele não é o suficiente, ele não pode ser só isso, tá? Porque ao menos que tu tenha já um público muito consolidado para formação de público, a gente precisa de mais do que isso, né? Então, o que que a gente precisa, né, a mais, né? Que tipo de material a gente precisa fazer para divulgar o nosso trabalho? Então, é entender, né, que a gente, que esse trabalho de divulgação, né, ele é um trabalho que tem várias frentes, tá? Então, e que vocês têm que estabelecer por onde que vocês vão fazer essa divulgação, né? Então, eu vou utilizar redes sociais, ok. Quais redes sociais tu vai utilizar? Tu não vai utilizar todas as redes sociais, né? Utiliza algumas que tu sente que tem a ver mais com o público que tu quer chamar, né?
Ah, tu gosta de escrever, então também vê onde é que tu pode publicar teus escritos e compartilhar os links. O teu público, ele utiliza bastante o WhatsApp, então o WhatsApp pode ser o lugar que tu compartilha links dos teus folders, mas também o link de algum escrito que tu faça, né? A divulgação da tua vida pessoal, como é que é isso? Então, assim, tem pessoas que fotografam tudo que fazem, todas as coisas que fazem o tempo todo. Não é interessante isso, né? Acaba esgotando o teu público e não é a função do trabalho de divulgação. Mas alguma coisa assim mais pessoal que tem a ver com o trabalho que tu faz, ou que tem a ver com quem tu é como pessoa, né? É interessante também, né? Então, algum momento que é especial da tua vida, alguma relação que tu acha bonita, alguma coisa que tu viu que é interessante, também pode somar, por exemplo, numa página do Instagram, né? Tu pode colocar alguma coisa ali, desde que não seja um Instagram só disso, né? Ou um Instagram só das coisas que tu come, ou um Instagram só de cada coisa que tu faz em cada momento, né? Isso é muito chato, né? Então, é importante que tenha um bom equilíbrio dessas coisas, né? É possível ter alguma coisa que vai colorir, vai deixar mais, dar mais proximidade com o público que te segue, no sentido de expressar a pessoa que tu é, né? Ah, ah, o teu lado humano, né? As coisas do cotidiano tuas, mas não pode centrar só nisso, né? Porque na realidade é uma página, a página que a gente usa para divulgar, né? O perfil que a gente usa para divulgar, ele tem uma conotação profissional, tá? Então é importante ali, por exemplo, também se tu divulga fotos mais pessoais e coisa que elas sejam fotos de boa qualidade, que não seja uma coisa mal feita, né? Então tudo isso a gente tem que pensar, né? E, por exemplo, se tu tem uma produção de poesias ou uma produção de desenhos, coisas assim agregam, né? Dão mais valor à pessoa que dá aula de biodança, né? Então também material bem feito de ti dançando, ou se tu tem autorização para as pessoas ah, ah, que estão participando nos grupos de também ah, aparecer em algum vídeo, né, ou foto, também esse material, quando é bem feito, quando é interessante, não precisa ser super sofisticado, tá, pessoal? Não precisa assim, então tem que ser bem feito, vou botar luz, eu vou pegar um equipamento profissional. Não, às vezes é uma coisa que tu faz no teu celular, mas assim, tá com uma iluminação razoável, né? Tá com algo. Tá bonita a dança, lá sei eu, né? A gente tem que ter um bom senso aí no sentido de divulgar o material, tá? Mas na realidade a divulgação ela é um conjunto, tá? Um conjunto amplo de habilidades, de coisas que você faz, e que vai abarcar a rede social, mas também outras mídias, tá? Então, como eu disse, pode ter um site. Se vocês, por exemplo, escrevem livros, artigos, publicação em revistas, né? Se vocês fotografam, lá sei eu, então, onde é que tu tem exposto essas fotos, né? Tem alguma página de divulgação? Ah, criar espaços onde tu vai mostrando uma diversidade, né? Uma diversidade de atuações tuas, né? Então, outro espaço também que é interessante para divulgação
são os palestras, convites que você pode ter dentro de instituições que querem conhecer a biodança, né? Então, esses convites podem ser lugares onde tu leva um folder, se tu tem algum material publicado, tu compartilha, né, esse material. Ah, se tu tens, por exemplo, se tu vai fazer uma apresentação PowerPoint para explicar alguma coisa que tu possa deixar ali depois o teu contato, né? De repente até deixar em QR Code para as pessoas não dentro da palestra já verem o teu contato, né? Tudo isso é digamos, é um somatório de coisas, os vídeos, né? Falando, né? Como eu dei a sugestão hoje, peguem temas específicos e façam pequenos vídeos, né? Vídeos curtinhos. Quem quer ter, não sei, um canal YouTube, daí o canal YouTube é um lugar para vídeos mais longos, né? Os vídeos do Instagram são vídeos mais curtinhos. O, o, ah, o Facebook aceita os links do YouTube, então dá para fazer o Facebook ser a porta de entrada para o teu YouTube, se tu tem um YouTube, né? Então, são várias frentes de divulgação, né? Por exemplo, vocês fazem uma monografia de formação. Publiquem essa monografia. Ah, mas eu não vou fazer um livro. Não é, não se trata de fazer um livro. Tem espaços de publicação, como, por exemplo, a revista Pensamento Biocêntrico. Tu publica ali, né, um espaço reconhecido de divulgação e compartilha no WhatsApp ou compartilha nas redes sociais o link daquela publicação que tu fizeste. Isso tudo junto, uma coisa só não basta, né? São várias coisas junto que vão ajudar vocês, né, a divulgar o trabalho, né? Então, a questão é basicamente o conteúdo daquilo que a gente divulga, tá? Então, ah, ah, quando eu vou divulgar a biodança, né? Não basta eu dizer, aula de biodança todas as quartas, todas as quintas, em tal lugar, papapá, papapá, venha celebrar a vida. Ok, tá? Se eu já fiz biodança, pode ser até que eu me estimule a fazer. Agora, se eu olho essa divulgação assim, eu digo, mas o que que é isso, né? Não tem uma explicação ali do lado para dizer o que que é, né? Então, vamos começar, né? A gente faz um folder bonito, né? Um, uma um folder impresso, tá? Bonito para levar numa palestra. Ou a gente faz um post bonito para botar na rede social. A descrição, o texto que vai acompanhar essa imagem bonita é super importante ser bem elaborado, tá? Explicar de forma concisa o que significa aquilo que tu tá propondo, né? Mas, ok. Ali naquele folder ou naquele post tem a tua rede social, tá? O seu, tem o Instagram. Ok, a pessoa vai olhar, ela vai querer saber quem tu é e ela vai te procurar na internet. Então, tu tem uma rede social, digamos que tem um perfil no Instagram. Quando a pessoa entra nesse perfil, ela não pode ver somente a tua publicidade que ela já tem em mãos de alguma outra forma, né? Então, ela tem que encontrar ali uma série de outros conteúdos, né? Que aprofundam a, aquilo que tu está mostrando ali naquele material de divulgação, né? Então, tem que ter vídeos a respeito, tem que ter texto a respeito, tem que ter fotos que ilustram alguma coisa, né? Tanto a respeito de ti mesmo quanto das propostas de trabalho que tu tem. A pessoa tem que ver um histórico disso, né?
Então, é super importante a gente ter pensar de uma forma global esse material, né? Vou tomar um pouquinho de água, pessoal. Então, não basta dizer, né? Tem que saber o que a gente está dizendo, né? E eu acho que também uma coisa que é interessante cuidar, né? Às vezes eu percebo que as pessoas fazem muita divulgação, mas assim, não tem muito conteúdo ali, né? Divulga, fala toda hora de biodança, mostra a pessoa dançando, papapá, mas não tem um conteúdo. Quando a pessoa vai visitar lá o teu perfil, nada é desenvolvido muito profundamente, né? Então, esse cuidado com a qualidade do conteúdo, né? Com a qualidade daquilo que está passando, que tem que ser simples, tem que ser objetivo, tem que ter uma linguagem atraente, que estimule a pessoa a querer experimentar ou que leve a ela a aprofundar mais os conhecimentos de algo que ela já conhece, como a biodança, né? Mas cuidar assim com a qualidade, né, do material, porque às vezes a gente entra num frenesi também, né? Tem pessoas que têm dificuldade de começar, né? Mas tem pessoas que também divulgam e não tem tanta qualidade, né? Então tem esse essa dança entre a necessidade de divulgar e a qualidade daquilo que a gente divulga. Voltando a dizer, não necessariamente a gente precisa fazer algo super sofisticado e super elaborado. Isso pode ser uma produção mais caseira, mas bem cuidada, né? Com critério, bem cuidada. A gente tem vários aplicativos hoje que ajudam a gente a produzir conteúdo, né? Então, depois até eu posso indicar alguns se vocês quiserem, tá bom? E daí, uma das coisas bem importantes para a gente divulgar, né? A gente definir que tipo de público a gente quer, né? Então, né, possivelmente vocês que estão começando a dar aula vão querer trazer pessoas novas para a biodança, né? Então, o tipo de foco que vocês vão dar é no que é a biodança, qual a importância da biodança, por que que faz bem, por que que a pessoa deveria fazer, né? Ah, ah, Trabalhar com imagens bonitas que deem vontade da pessoa vir, participar, né? E daí tem que ver também qual é, por exemplo, a faixa etária, o, o ambiente de onde essa pessoa vem, né? Se eu vou lá, se eu trabalhar numa comunidade mais rural, se eu vou trabalhar num grande centro urbano, daí vai definir o tipo de publicidade que eu vou fazer. Tá? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar numa cidade super pequenininha, com pessoas mais de uma origem mais rural e que de repente não tem muita habilidade de lidar com internet, coisa talvez, né, colocar um folderzinho na caixa de correio ainda seja, nossa, 10 perfeito, tá? Se vocês vêm para uma cidade super grande, vocês botam um folderzinho na caixa de correio, possivelmente a pessoa tire da caixa de correio, se ela for algum dia na caixa de correio, possivelmente ela tira e já bota no cestinho de lixo ali do lado, tá? Ela nem olha, né? Então, definir o público, definir a região onde mora, né? Ah, eu vou fazer, eu quero biodança para, ah, ah, lá sei eu, pessoas da terceira idade. De repente eu vou lidar com um público que não tem muito assim, não está muito acostumado com a internet. Daí eu faço toda a divulgação na internet, não vai dar certo, tá? Então daí tem que ver como é que tipo de mídia essas pessoas que eu quero atingir, que eu quero trazer, né? Que elas utilizam mais, tá? Para focar naquele tipo de divulgação, né? Então,
se é mais jovem, se é mais velho, né? Se é mais, são mulheres, são homens, né? Ah, qual é, por exemplo, a faixa de valores que eu vou cobrar também vai definir um pouco o ambiente onde eu vou divulgar, né? E em cima dessa divulgação, então, dessa definição de público, eu vou estabelecer, né? ah, vou procurar imaginar que tipo de material de divulgação essa pessoa busca, tá? Bom, isso, por exemplo, eu estou falando em grupos iniciantes, né? Então, tem um público que é iniciante que precisa dessa informação básica, né? E precisa ser estimulado para vir para a biodança, né? Só que daí vocês começam a trabalhar, começa a ter um grupo. E daí começa a formar um outro público, tá? Que são um público de pessoas que já fazem biodança e que querem conhecer mais, tá? Então, daí já é um outro tipo de material. Enquanto no início bastam textos curtinhos, objetivos e vídeos curtinhos, tá? Num segundo momento, a gente já vai buscar textos maiores, publicações, a gente vai buscar fazer vídeos mais longos, né? Daí também não é mais a gente não vai mais trabalhar com simplesmente as redes sociais como o, o Instagram, mas vai ser necessário plataformas onde comportem vídeos maiores, que tenha, cujo o público vai buscar mais informação, vai ouvir mais coisas, né? Então, plataformas de podcast, plataformas de vídeo, né? Longos, como é o caso do YouTube, tá? Então, daí a gente, e onde vocês possam compartilhar também os links para as pessoas, né? Por exemplo, vocês têm um cadastro de pessoas, um grupo WhatsApp que já faz biodança com vocês há um tempão, né? E que vocês fazem um artigo, publicam um artigo numa revista, então lá vocês vão botar o link para que as pessoas e vão passar para o grupo, aquele link, né? Ou um grupo de distribuição também, né? Não é um grupo de WhatsApp desses tradicionais, mas é um grupo que tu faz que vai uma mensagem para cada pessoa para não ter que fazer uma por uma, né? Então são formas de a gente divulgar, tá? E depois a constância, tá? Então depende da mídia que tu tá utilizando, tu vai ter mais ou menos constância. Por exemplo, se vocês dispararem todos os dias algo pelo WhatsApp, tá? As pessoas vão querer matar vocês. Vai ser muito chato. Então, pelo WhatsApp tem que ser uma, duas vezes por semana. Mais do que isso, começa a ser muito chato e a pessoa começa a não querer mais, ou daqui a pouco ela vai te bloquear, tá? Um Instagram. Ah, já tem que ter mais constância. Praticamente todos os dias tem que publicar alguma coisa, tá? Não necessariamente uma divulgação. Publica uma foto, publica a divulgação, publica um vídeo, publica algo escrito, publica várias coisas, tá? Então a gente daí, mas sempre tem que ter uma constância, tá? Na publicação. O Facebook é a mesma coisa. Ah, vocês têm um canal YouTube. O canal YouTube não precisa também vocês publicarem todos os dias um vídeo, né? Subirem todos os dias. Pode ser, ela ser uma vez por semana, uma vez a cada 2 vezes por semana, mas, lá sei eu, 10 dias. Quando começa a passar de 10 dias, começa a baixar a audiência, tá? Então, ter uma certa constância é importante. Eu acredito, eu não tenho podcast, mas acredito que seja interessante também, né, nas plataformas de podcast, seja parecido com o YouTube. Acredito, não sei porque eu não tenho.
E daí o investimento, né? O investimento pode ser contratando um profissional, né? Mas também tem o investimento na distribuição daquele conteúdo também, né? Então, que tu pode fazer um pouco manualmente, utilizando o WhatsApp, né? Passando links pelo WhatsApp, mas principalmente se tu quer começar a divulgar o teu trabalho, né? É interessante direcionar, né, e impulsionar o que tu fizer, né? Então, o impulsionamento não é uma coisa que vai ser uma fortuna, não é caro, tá? E só que tem que ser muito bem direcionado, porque senão não vai lá para o lugar que tu quer, né? Então, as os próprias redes sociais têm toda uma seleção de que vai direcionar para um público específico que tu vai criar esse público para ele direcionar, né? Então isso aí é super importante. Por exemplo, eu quero direcionar para um bairro X para pessoas, não sei, de 30 a 60 anos. Ok, então eu vou ter lá, né? Bairro tal, da cidade tal, para esse público, pessoas, né, que tenham, que gostem de terapia, que gostem de cultura, né? Então ele tem como tu selecionar, isso vai diminuir o, digamos, vai ser mais assertivo a busca, né? Porque senão ele vai entregar para qualquer pessoa e tu vai jogar dinheiro fora. Tá? E vai aparecer lá ser pessoas que estão querendo fazendo outras coisas e que não entendem a proposta. Então tem que ser bem direcionado. E daí, o que que acontece, né, com essa criação desse o material ele tem que ser pensado numa rede de materiais, né? Uma rede de conteúdo que vai se complementando, que vai, né, tendo várias formas de comunicação, das mais superficiais às mais profundas. Aqui leva a pessoa a conhecer o teu trabalho, aqui leva a pessoa a te conhecer como pessoa, né? Então, tudo isso tem um objetivo, né? Que é uma espécie de uma construção de autoridade, né? Que a pessoa vai encontrando o teu nome, vai vendo que tu tá falando bastante daquele mesmo tema, vai vendo que tu é uma pessoa legal, tá? E de repente ela começa a te ver como autoridade daquele tema, né? Ah, essa pessoa é uma boa profissional, essa pessoa sabe do que ela tá falando, né? E faz com que tu vá se transformando numa referência dentro daquele tema que tu te propõe, né? É claro que isso não é uma coisa superficial, né, pessoal? Então, por isso que eu disse que eu acho que a criação de conteúdo, ela te obriga a aprofundar, né, naquilo que tu quer divulgar, né? E por isso que eu digo assim, que não adianta ficar publicando mil coisas sendo superficial em todas elas, tá? Então é importante ah, cativar o público numa questão de construção de autoridade, no sentido de dar conteúdos realmente que tenham uma base atrás, né? E volto a dizer, não precisa ser uma coisa super sofisticada, né? Pode ser algo que vocês mesmos façam, mas que tenha um conteúdo atrás. Esse conteúdo, a profundidade desse conteúdo, a consistência desse conteúdo, a longo prazo é básica, pessoal, tá? É o que vai sustentar e o que vai transformar vocês em referência.